Meu amigo, minha amiga, agora veja, né, nós vimos o seguinte, a lógica, olha a lógica, segue a lógica do Marco Antônio, que você vai economizar muito tempo ao estudar e muita dor de cabeça. O Conselho Monetário Nacional vai fazer o quê? Vai estabelecer políticas, não é, na área cambial, no mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito. O Banco Central fiscaliza o quê? Mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito. Tudo bem. Aí depois eu falei, Conselho Nacional de Seguros Privados. Normatiza o quê? Aquilo que a SUSEP fiscaliza. Ah, tá. Conselho Nacional de Seguros Privados vai normatizar sobre seguro privado, título de capitalização, regime de previdência complementar aberta. E a SUSEP vai fiscalizar o quê? Não é? Vai fiscalizar seguros privados, não é? Vai fiscalizar título de capitalização, regime de previdência complementar aberto. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar e nós temos aqui a Previc. A Previc é a autarquia, não é a Superintendência de Seguros Superintendência de Previdência Complementar fechada. O que o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai normatizar? Aquilo que é fiscalizado pela Previc. É o que eu chamo, pague um, leve dois. Estudou um, né? Então, a princípio, parece uma montanha de informação, mas depois você vê que é tranquilo. Olha aí. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, ou CNPC, é o atual órgão com função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, sendo a nova denominação do antigo Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Eles foram mudando de nome isso aí rapidamente. Esse Conselho Nacional é um órgão, ele está subordinado aonde? Ele está subordinado à estrutura do Ministério da Previdência Social, da mesma forma que o Conselho Nacional de Seguros não é subordinado ao Ministério da Fazenda. Agora veja, não é? O Ministério da Fazenda está muito... Você pensa em Ministério da Fazenda, você pensa em economia, tá certo? Tanto é que no passado esse ministério chamava-se Ministério da Fazenda e Economia do Brasil. Já foi o nome dele. Depois cortaram, né? Ficou mais econômico o nome dele. O Ministério da Previdência Social, ele cuida da Previdência Social, que é um serviço social. Então, associa assim. Se ele é um serviço social, então o regime de previdência complementar fechado, ele tem uma finalidade social e não econômica. A finalidade dele é social. Se é uma finalidade social, que tipo de entidade que opera com regime de previdência complementar fechada? Entidades que têm uma finalidade social. No direito civil nós temos duas, a fundação e a associação civil. Então as entidades que fiscalizam, fiscalizam não, as entidades que administram, que fazem a gestão, não é, dos regimes de previdência complementar fechado, são justamente associações civis e fundações. E, portanto, como associação civil, elas não estão sujeitas à legislação de falências, tá certo? Mas não quer dizer que não possa proceder, o Banco Central pode proceder a uma liquidação extrajudicial. Outra coisa que eu quero, que é uma liquidação extrajudicial, extingue a empresa, a entidade, extingue a associação civil, extingue a fundação. Outra coisa que eu quero que você guarde, falou previdência complementar fechada, olha aqui para mim, falou previdência complementar fechada, pensou em fundo de pensão. Falou fundos de pensão, regime de previdência complementar fechado. Fundos de pensão, regime de previdência complementar fechado. Quando, Marco Antônio? Sempre, às vezes o teu examinador coloca lá fundo de pensão como sinônimo de regime de previdência complementar fechado. Aí tem toda a historinha, não é? Olha, foi instituído em 23 de dezembro de 2009 pela Lei 12.154, juntamente com a Câmara de Recursos de Previdência Complementar, para substituir o antigo Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Precisa decorar isso? Não. Não é? E aí vem a dica do Marco Antônio nesse slide. Olha, repara aí. Né? Quanto conselho nós já estudamos até aqui? Esse slide, na verdade, ele é uma revisãozinha para você. Olha aí. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo de caráter normativo. O Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar são também órgãos normativos. Né? Olha só, Bacen, SUSEP e Previc são autarquias, cuja principal finalidade é o quê? É fiscalizadora. Não é? Lembra que eu falei para você de subsistema normativo fiscalizador? Olha aí, os órgãos normativos, né? O CMN, Conselho Monetário Nacional, CNSP e CNPC. E as entidades fiscalizadoras, Bacen, SUSEP e Previc. Tá certo? Olha só para ficar fácil, não é? Quem é que acaba acompanhando as normas do Conselho Monetário Nacional? Todos eles, né? Todas essas autarquias. Não há relação de subordinação.
Isso é apenas um fluxograma, não é? As normas gerais vêm do Conselho Monetário Nacional e são complementadas aí, não é, pelo Banco Central, pela CVM, Previc e SUSEP. Tudo bem? Viu? Memorizou? Então vamos deixar aqui esses órgãos e entidades e vamos entrar em entidades de apoio, não é? Essas entidades de apoio, elas fazem parte do chamado subsistema, não é? Intermediador operativo. Agora, cá entre nós, candidato, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem livro que vai jogar entidade, não é? Presta atenção no que o professor vai falar. Não é? Eu não gosto de colocar dúvida na cabeça do candidato, mas tem livro que vai jogar entidade de apoio no subsistema normativo. E tem livro que vai jogar entidade de apoio no subsistema operativo. E para nós na prova, professor, não interessa. Não interessa. O que interessa é que elas são chamadas de entidade de apoio. Por que elas são chamadas de entidade de apoio? Porque elas são entidades do governo federal que trabalham, que operam na intermediação do sistema financeiro. Fazem intermediação. É o caso do Banco Brasil, é o caso da Caixa, é o caso do BNDES. Não é? Mas o que é importante é que elas são verdadeiros braços de políticas públicas do governo federal. Joga lá a câmera, não é? Nós temos várias entidades de apoio, aí eu só coloquei as três principais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Mas eu poderia, né? Joga para o próximo slide, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar aí, deveria colocar as agências de fomento, né? Deveria colocar o quê? Os bancos, né, de desenvolvimento regionais, como é o caso do BDMMG, Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Não é só que eu não vou colocar Banco do Nordeste Brasileiro, Banco da Amazônia, também são entidade de apoio. Por quê? Eu vou colocar aquelas entidades que são as principais e que caem abundantemente no teu concurso público, tá certo? E nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, sobre Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, para que você saiba exatamente aquilo que cai na tua prova de concurso público. Então, falou de entidade de apoio, pensa BB, Caixa, BNDES, até porque realmente elas são as três grandes ferramentas de políticas macroeconômicas do governo federal. Vamos falar um pouquinho do Banco do Brasil? Não é? Vamos falar do BB? Banco do Brasil? Olha, o BB, a primeira coisa que eu falo sempre, pessoal, lembra que o Banco do Brasil foi fundado em 1808 por Dom João VI. Você acredita que já caiu isso em prova de concurso público? Sim, pode anotar aí. Banco do Brasil foi fundado em 1808. Foi fundado em 1808 pelo príncipe, na época ele era príncipe, não é? Porque a mãe dele estava viva, ainda era rainha regente, príncipe Dom João VI. Então, Dom João VI, ele fundou o Banco do Brasil e cá entre nós também afundou o Banco do Brasil, não é? Porque quando ele voltou para Portugal, limpou o cofre do Banco do Brasil, né? Olha, passa para cá o caixa e levou embora. Banco do Brasil, gente, é uma entidade que ela já passou, né? Muitas vezes o candidato fala assim para mim, mas professor, não tem perigo de falir e tudo mais? Olha, Banco do Brasil não tem perigo de falir mais do que já faliu. Banco do Brasil já faliu 7 vezes. Mas é lógico que todas as vezes que ele faliu ou ameaçou falir, o Estado foi lá e salvou ele. Por quê? Porque o Banco do Brasil é um instrumento de políticas públicas. E nós vamos ver algumas das atividades que o Banco do Brasil acaba por operar. Eu só vou falar por hora que toda a política de crédito rural desse país passa na mão do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil é o gestor de uma verdadeira revolução na produção de alimentos do Brasil. É um negócio de louco, né? Tá ok? Agora, algumas coisas você tem que lembrar. Olha, esse slide aí que eu preparei para você. Tem que saber, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O que é uma sociedade de economia mista? Sociedade de economia mista é aquela sociedade que a maioria do capital social com direito a voto, a maioria do capital social com direito a voto está na mão do Estado, da União, né, do poder público. E o restante está na mão de particulares. Então hoje você quer ações do Banco do Brasil, você pode comprar ações do Banco do Brasil. Né? Porque quando você compra ações do Banco do Brasil, você se torna sócio do Banco do Brasil. Agora, o bolo das ações do Banco do Brasil, 50% mais uma ação pelo menos, estão na mão da União. Então por isso ela é chamada de Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista. E você vai anotar aí, vinculada ao Ministério da Fazenda.
vinculado ao Ministério da Fazenda. O BB está vinculado ao Ministério da Fazenda. Não é? Olha só o que eu fiz, falei para você, olha aí, o principal executor da política oficial de crédito rural. Não é? O Banco do Brasil, ele publica o Manual de Crédito Rural e ele que orienta todos aqueles que querem operar com crédito rural. Meu amigo, minha amiga, eu falo sempre isso, né? Eu falo, olha, no Brasil, até os anos 60, o país importava comida. Sabe por quê? Que vergonha, um país tão grande desse tamanho, né? Lindo, né? Importando comida. Porque a nossa agricultura, né, de alimentação para alimentar a população, ela era muito subdesenvolvida. Aí o governo federal passou a investir maciçamente, não é, em expansão da fronteira agrícola, e o Banco do Brasil entrou coordenando o programa Polo Centro, no qual ele oferecia recursos para quem queria ocupar, né, o polo centro-oeste do Brasil, que se tornou o grande celeiro da soja. Então esse grande celeiro da soja, ele existe graças ao Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil não se resume a isso. O Banco do Brasil cuida de compensação de cheques, o Banco do Brasil cuida de remessa e recebimento de recursos do exterior. Vamos dar uma olhada pelas competências do Banco do Brasil? Não é? Olha aí, principais atribuições do Banco do Brasil. A primeira grande atribuição do Banco do Brasil é administrar a Câmara de Compensação de Cheques, não é? Então, quando você deposita um cheque no banco, não é imediatamente que ele é descontado. A regra geral é o quê? Ele vai para compensação de cheques. Agora, Marco Antônio, o que é compensação de cheques? Olha para o teu professor aqui, que eu vou te explicar. Então, veja, vamos imaginar o seguinte, que eu dei um cheque meu para você. Pode ficar tranquilo, meu cheque é quente, viu? Aí você depositou na sua conta, está lá depositado. Né? O cheque está como na sua conta? Ele está bloqueado. Aí o cheque vai para compensação. O que é a Câmara de Compensação do Banco do Brasil tem que fazer? Ela vai pegar o cheque da sua conta, vai olhar o cheque, vai ver que isso aqui é uma ordem de pagamento que eu estou dando para você. Uma ordem de pagamento. Vamos imaginar que eu estou te dando um cheque de R$1.000. Então tem que te pagar R$1.000. Aí o banco a Câmara de Compensação vai olhar para o cheque R$1.000 e vai olhar para a minha conta bancária. Vai ver que lá tem R$1.000. Olha a minha mão. Olha só, olha a mágica. Nessa mão aqui eu tenho cheque, nessa mão aqui eu tenho dinheiro. Da conta do Marco Antônio. Vai fazer isso aqui, vai fazer uma troca. Vai fazer isso aqui, ó, vai fazer uma troca. Como é que chama essa troca? Vai trocar o cheque que está bloqueado pelo dinheiro. Essa troca chama-se compensação. Compensação, não entendeu? Então vou te explicar de outro jeito. Imagina que você tem um carro que eu estou comprando. Você tem um carro, pois é, né? 10 mil como é que é? 100 mil quilômetros, não é isso? Você tem lá, e eu vou pagar 10 mil por essa, pois é. E aí você fala, não, eu vou finalmente me livrar dessa jabiraca vendendo para o Marco Antônio. E eu estou achando que estou fazendo um grande negócio, né? Estou passando a perna, vou comprar esse carro também por 10 mil. Então, o que nós fechamos? Não, vamos fazer um negócio, tudo bem, né? O que está faltando, né? Concordamos, está faltando a compensação. Eu te entregar os 10 mil e você me entregar o carro. Quando eu entregar os 10 mil, eu estou compensando você pela entrega do carro. Então, isso é compensação. Esse serviço chama-se compensação. Né? No Banco do Brasil, nós temos a famosa guarda. Olha aqui nos meus lábios, COMP. COMP é a Câmara de Compensação de Cheques e Outros Papéis do Banco do Brasil. Mas é muito lembrada por causa da compensação de cheques e o examinador adora isso, né? Então, depositou meu cheque, está bloqueado, o que vai fazer a compra? Ela vai fazer a troca, compensação. Vai compensar entregando para você o dinheiro, né? E encerrando com aquele cheque. Então, tá aí. O que mais? Realizar pagamentos necessários à execução do Orçamento Geral da União. Deixa eu falar para você uma coisa, né? Olha aqui no meu olho que vai ficar muito fácil, você até viu isso aí. A União, não é a União, pessoa jurídica de direito público, ela tem uma conta corrente. Tem uma conta corrente da União, onde entra todos os tributos federais arrecadados pelo governo federal, pela Secretaria da Receita Federal. Onde é que entra imposto de renda? Entra nessa conta da União. Onde é que entra aquela guia de recolhimento da União? Entra nessa conta única da União. Essa conta única da União chama-se Conta Única do Tesouro. A conta única do Tesouro fica onde? No Banco Central. Agora veja, a União tem 700 mil servidores, concorda? Ela tem que pagar eles. Não é? Vai pagar como? Ah, vai pagar via Banco Central. Tá, onde é que eu tenho Banco Central nesse país? Eu tenho Banco Central em Porto Alegre, eu tenho Banco Central em Curitiba, eu tenho Banco Central em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, onde está a matriz do Banco Central,
Eu tenho Banco Central em Salvador, tenho Banco Central em Recife, Fortaleza e Belém. Então quer dizer que os 700 mil servidores vão até, não é as capitais, essas capitais para receber? Não, Marco Antônio, tá louco? Tá louco? Não é? Bebeu, não é? Chutou a lata, não é isso? O que foi? Não, né? Então veja, seria um método burro. Então existe um convênio entre Banco Central e Banco do Brasil, e o Banco do Brasil recebe esses recursos no Banco do Brasil que nós temos as contas desses servidores. Né? Então você vai trabalhar no Banco do Brasil, você vai conhecer muito servidor público. Por quê? Porque as contas dos servidores públicos estão nas agências do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil ele realiza pagamentos a partir do chamado Orçamento Geral da União, OGO. O Orçamento Geral da União, joga lá o slide, meu querido. O Orçamento Geral da União, que você está olhando, olha, realizar pagamentos. É o planejamento de gastos do governo federal. Em compensação, quando o cidadão vai recolher dinheiro, né, vai recolher tributo, né, vai pagar a guia de recolhimento da União, vai pagar no Banco do Brasil, e do Banco do Brasil esses recursos vão, né, para atender o Orçamento Geral da União. Vão lá para a conta única do Tesouro, tá certo? Que fácil? Olha só, não é? Também falei para vocês isso aí, joga o slide, né? Quem que o Banco do Brasil faz? Ele que faz, cuida de pagamentos e recebimentos do exterior. Né? Então toda a política cambial desse país passa originalmente pelo Banco do Brasil. Hoje temos outros instrumentos de política cambial, mas na época não. Então o Banco do Brasil ele ainda continua sendo o principal canal, né, de remessas para o exterior, de recebimentos do exterior. Você vai viajar para o exterior, é bom ter uma conta no Banco do Brasil. Olha eu fazendo propaganda no Banco do Brasil. Porque você chegou lá no exterior, vai na boca do caixa do Banco do Brasil, que tem agências lá fora do Banco do Brasil, e aí você saca na moeda estrangeira o que você precisar. Então veja, ele faz esse papel, né, atuando na área cambial. Não é? Operacionalizar os fundos de investimento setorial como pesca e reflorestamento. Lógico, se cuida de agricultura, cuida disso também, não é? Captar aí os depósitos de poupança direcionados ao crédito, por óbvio, não tem nada de mais nisso, não é? Executar a política preços mínimos dos produtos agropastoris. Isso é muito importante, executar a política, né? Próximo slide, é isso, executar a política de preços mínimos dos produtos agropastoris. É aquilo que eu já falei para você. O Banco do Brasil é o grande motor financeiro da revolução agrícola pela qual o país passou nos últimos 40 anos. Não é? Antônio Delfim Neto que contava essa história, e contava essa história muito interessante, que era a seguinte: dizia que os japoneses nos anos 70 chegaram para ele e falaram assim, ministro, né, japoneses mesmo, pessoal que vinha do Japão fazer negócio no Brasil, investimento, falava assim, ministro, por que vocês não usam esse deserto grande que vocês têm aí no centro do país? Ministro, deserto? Que deserto? Não é o Cerrado brasileiro, eles estavam falando Cerrado brasileiro, a gente com um pouco de financiamento e tratamento podia transformar isso em uma fronteira agrícola, e aí vocês brasileiros produziriam soja e outros alimentos no centro-oeste e exportaria para o Japão. E aí o que aconteceu? O ministro naquele momento, o mundo já estava começando a viver em crise, falou, olha, mas nós não temos recursos disponíveis para isso. O que os japoneses fizeram? Trouxeram para o Brasil o Japan Bank for International Cooperation, JBIC. O Japan Bank for International Cooperation fez um aporte para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil criou um programa chamado Polo Centro para financiar o agricultor que queria deixar o sul do Brasil e conquistar o centro-oeste e plantar soja. E o que aconteceu no centro-oeste? Meu amigo, minha amiga, você já sabe, é um dos grandes celeiros agrícolas de toda a nação brasileira, tá certo? Tá ok? E toda essa política de financiamento rural, financiamento capital de giro rural, financiamento de máquinas e equipamentos na zona rural, não é de armazenagem, de estoques, tudo isso passa pela mão do Banco do Brasil. Executar o serviço da dívida pública consolidada. Executar o serviço da dívida pública consolidada quer dizer realizar pagamentos para ir diminuindo a dívida pública ou pagar os juros para que a dívida pública não cresça mais do que ela já está. Receber a crédito do Tesouro Nacional as importâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais. Então o Banco do Brasil acaba, não é fazendo aquilo que eu te falei, né? Alguém está devendo tributo para a União, vai até a agência do Banco do Brasil e paga, não é para a União, olha aí, receber a crédito do Tesouro. A crédito quer dizer para crédito do Tesouro Nacional. As importâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais. Professor, quero fazer uma doação para a União. Onde é que eu faço essa doação para a União?
você é uma pessoa muito mais generosa do que eu, vai fazer essa doação numa agência Banco do Brasil. Boa sorte, né? Então tá aí. Agora, uma curiosidade, né? Se você já é clientista do Banco, já é cliente do Banco do Brasil, é correntista do Banco do Brasil, o que você vai fazer? Vai lá no caixa eletrônico do Banco do Brasil, no horário, lógico, está bem movimentado, senão você vai ser assaltado, não é isso? Né? Afinal de contas, você está no Brasil. Né? O banco é ótimo, né? Mas o resto do país é complicado. Então, você está lá na boca do caixa, né, eletrônico, aí você vai entrar na tela transferências. Aí você vai digitar para descer a tela de transferência. Você está lá, transferência, conta corrente, conta corrente poupança, poupança, conta corrente outros bancos, vai descendo até o final, e adivinha o que você vai ver lá? Tan, 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 tan. Conta única do Tesouro. Você vai ver a conta do Leviatã, a conta da União, viu? Se você quiser fazer uma doaçãozinha para a conta única do Tesouro, é só colocar teu dinheirinho lá, né? Mas lembre-se, aquilo é pior que o buraco negro, meu filho. Entrou, não sai nunca mais. Se botar o braço lá, você é sugado para aquela conta, né? Porque a União está com muita fome de dinheiro para sustentar todos os seus ministérios, serviços, 30 ministérios e muito mais que ela tem aí. Então está aí, não é? Tá ok? Vamos deixar o Banco do Brasil agora e vamos falar um pouco de uma outra entidade de apoio muito importante nesse país, não é? O que o Banco do Brasil é na área agrícola, ele é na área industrial, que é o famoso BNDES, antigo BNDE, não é? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não é? Pouca gente sabe, mas o BNDES, né, ele nasceu como uma autarquia lá pelo presidente Getúlio Vargas. Mas em 68, após a grande reforma administrativa de 67, ele foi convertido no que ele é até hoje e é o que você vai guardar para a sua prova. Ele é uma empresa pública. Ele é uma empresa pública. Só que ele é uma empresa pública vinculada ao Ministério. Cuidado, você vai anotar aí. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anota aí. É uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Meu amigo, minha amiga, que eu já vi de gente errar na prova que quer jogar o BNDES no Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda não quer mais nada, ele já não aguenta o que ele tem de serviço. Né? Então pode colocar aí. O BNDES é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Não tem como errar. Olha o nome do Ministério, Ministério do Desenvolvimento. Qual é o nome do banco do BNDES? Banco Nacional do Desenvolvimento. Né? Eu sempre falo, nós temos uma mentalidade tão desenvolvimentista que nós temos desenvolvimento no BNDES e temos também Ministério do Desenvolvimento. O que é desenvolvimentismo? É aquela política econômica que vai favorecer a industrialização do país, a criação de infraestrutura, para que o país continue crescendo. Não é? Olha só aí, né, que eu acabei de falar para você. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social representa a instituição financeira de fomento do Brasil. É uma empresa pública que está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Né? Pouca gente sabe, mas o BNDES não é apenas a empresa pública, não é? Ela é a holding de um grupo, não é? Que nós temos aí, por exemplo, nós temos uma das subsidiárias, que é chamada Finame, SA, que é financiamento de máquinas e equipamentos. Então, você está lá no Banco do Brasil, entrou um senhorzinho bem humilde, não é isso? Você chegou lá bem humilde, sentou na frente da sua cadeira e fala assim, olha, meu filho, eu vim pegar um Finame. E você olha para ele, claro, né? Muito educado, sempre muito educado. Ah, o senhor vai pegar um Finame e tal, o que o senhor pretende comprar, né? Aquela barba para fazer aquela camisetinha, aquela camisa toda listrada, não é isso? Né? Aquele botãozinho caindo. Então, meu filho, eu vou financiar a compra de 10 colheteiras de soja, cada uma de R$500 mil. Quem financia isso? BNDES, por meio do Finame. Não é que ele tem um convênio com o Banco do Brasil, você está conversando com o dono, o rei da soja da tua região. Então ele está financiando máquinas e equipamentos. Tem uma outra subsidiária do BNDES que fica na cidade de Londres. Chama-se BNDES Holding. Né? BNDES Holding é uma subsidiária para auxiliar as empresas brasileiras que querem comprar empresas estrangeiras na União Europeia, aproveitando a liquidação que eles têm lá. Então essas empresas brasileiras vão até a União Europeia e vão por meio de financiamento do Banco do Brasil lá, BNDES Holding, vão financiar incorporações, aquisições de empresas só na União Europeia. Agora, meu amigo, minha amiga, falou BNDES, para você guardar muito fácil. BNDES eu falei, Getúlio Vargas. Foi criado pelo Getúlio Vargas, dica para a prova.
Getúlio Vargas apoiava o quê? A industrialização. Industrialização, professor, é a mesma coisa que desenvolvimento. Desenvolvimento é industrializar. Então, qual é o principal papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? É promover a industrialização do país, tá certo? Tá ok? Vamos ver aí daqui a pouco suas competências. Olha aí, é a entidade responsável pela política de investimentos. Não é o que é investimentos? Industrialização, infraestrutura pesada para apoiar a indústria, né? Investimentos de longo prazo do governo federal, tá certo? Então o governo federal utiliza muito. Vamos ver aí os objetivos básicos do BNDES, olha que fácil aí. Fomentar o desenvolvimento econômico e social do país. Basta ler o nome BNDES que está na cara, né? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Então ele está lá para financiar o desenvolvimento econômico e social. Fortalecer o setor das empresas nacionais. Óbvio, o compromisso do BNDES é principalmente com o capitalismo nacional. Não consegue lembrar isso? Eu vou dar a dica. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, lógico, porque o banco nasceu com esse espírito um tanto nacionalista, não é? Diminuir os desequilíbrios regionais, desenvolvendo novos polos de produção. Certíssimo, né? Agora, olha que interessante, um setor que cresceu muito no Brasil nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, foi o chamado setor do agrobusiness, ou também chamado de agronegócio. Marco, e o que é agronegócio? Agronegócio é o quê? É a atividade que vai integrar a produção do campo com a industrialização e a comercialização. Então, quando eu tenho a produção do campo integrada com a industrialização e a comercialização, eu tenho um agronegócio, agrobusiness. Então, o papel do BNDES está aí também, olha aí. Gerar desenvolvimento, joga o slide lá, meu príncipe. Gerar desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de serviços, né? E, lógico, como o Brasil é um país que tem fome de divisas internacionais, não é promover o crescimento das exportações, tá ok? Não é? Tá aí, é só você lembrar que o Brasil procura exportar muito, principalmente o Brasil é um grande exportador de commodities, matéria-prima, produtos semi-acabados, mas já exporta também alguns produtos acabados aí de valor, tá ok? Então estão aí as atribuições do BNDES. Vamos dar uma olhada aí, olha aí. BNDES, só slide agora, né? Para facilitar. Qual é o papel do BNDES? Fomentar o desenvolvimento econômico e social do país. Guarda isto aí no teu coração. O que mais? Fortalecer o setor das empresas nacionais. Guarda também no teu coração. Fortalecer o quê? O setor das empresas nacionais. Diminuir os desequilíbrios regionais, desenvolvendo novos polos de produção no Brasil, como é o caso, por exemplo, da região do Porto Suape, como é o polo petroquímico em torno da cidade de Manaus, não é? O BNDES vem fazendo esse papel muito bem feito. Gerar desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços. Olha o agrobusiness aí. Gerar o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços. E o último, promover o crescimento das exportações. Tá certo? Promover o crescimento das exportações. Isto aqui é para você não esquecer do agrobusiness, ou também chamado de agronegócio. Desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços. Marco Antônio, o que significa desenvolvimento integrado? Quer dizer que eu vou utilizar máquinas, equipamentos e logística comum, não é? Que vai permitir que eles operem conectados. Então, o produto agrícola já vem para a indústria, já é processado, industrializado e já é enviado para ser comercializado, tá ok? Vou dar uma paradinha agora e já volto mais.